Lá vem o Guto com suas dicas. Será que CCM vai subir? Cadê o boi? Cadê o ouro? Lá vem o Guto com suas dicas, com seus estudos. Joiele é bom. Bom, para onde vai o milho? Né? Essa é a pergunta. Estou gravando mais cedo, deu limite de alta no X, né? 83,92, 5% acima do fechamento de ontem da bolsa, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Nem todas as plataformas têm o fechamento correto. Então a gente tem que olhar lá na bolsa. Então 5% para cima ou 5% para baixo, nós teremos os limites, né? E o limite não significa que parou ou vai para leilão. O limite significa que você não pode vender mais caro do que esse 83,92 ou mais barato que 69 e pouco seria o fechamento, tá? 79,90 vezes 5% menos, tá? Como a gente está para cima, então vamos lá para cima. 83,92 foi o último negócio que a gente viu fechado, tá? Tá aqui. Nós tivemos 6.900 contratos, né? Inferior a ontem, mas não fechou o dia ainda e vai ser inferior se continuar assim. Só vai abrir novamente às 17h05. Você pode negociar abaixo, o preço pode cair, a gente negociar abaixo, tá? E então isso pode acontecer. Por isso que não é só um limite de alta, né? Não é circuit break, que ele para e fica parado, não está parado. Né? Se colocar a venda lá 83,92 e tiver comprador, você vai ficar negociando até às 16h20, mas não acima desse preço. Tá? Às 17h05 abre mais 5% acima então desse fechamento de 83,92, você vai poder negociar até 5% acima. Caso ocorra novamente um limite de alta, amanhã às 9 horas da manhã, novamente, ele abre com mais 5% até as 16h20, e assim sucessivamente. A mesma coisa ocorre, tá? No limite de baixa. Né? Então, em relação ao fechamento, se o fechamento é 83,92, ele pode cair 5%, como ele pode subir 5%. Você não consegue colocar ordens fora desse túnel, chama túnel de negociação. Você não pode pôr acima desses valores, nem abaixo desses valores. Você só consegue colocar um preço fora disso antes da abertura do mercado. Antes da abertura do mercado, ele aceita qualquer preço. Tá? Quando iniciou aquele leilão de abertura, né, que acontece ali em seguida, que vai nas 9 horas, né, aí você não consegue mais colocar fora desse túnel de negociação. Só antes, tá? 5 minutos antes abre, você pode colocar ali e fazer esse tipo de movimento. Bom, todos os vencimentos subiram muito, né? CCMU também tá bem alto, e o boi também tá bastante alto, e a gente vai então entender algumas coisas. Quais são os fatores que estão levando esse milho a esse preço tão alto? Bom, primeiro, não que não tenhamos milho no Brasil, né? Nós temos milho no Brasil, porém, quem tem o milho está segurando, vendendo caro, motivo simples, né? Mercado. Existe uma demanda grande por esse milho, tanto para exportação quanto para consumo interno. Então a gente tem que entender que a demanda está muito forte e estão vendendo esse milho em preços bastante interessantes, preços perto de preço do porto. Né? O preço do porto pode até vir a ficar para trás do preço negociado exatamente por causa dessa guerra. Bom, mas aí você tem, mas lá em Chicago tá mais barato. Sim, tá mais barato, mas você tem o diferencial de base, que é o preço do porto, que é o prêmio. Tá? Aqui no Brasil você tem fatores lá que o preço lá também é posto lá, então você tem que ver um frete para que isso chegue no porto, para que isso entre no navio, que esse navio chegue aqui, e o cálculo foi feito já por pessoas extremamente capacitadas, às vezes chega na casa de R$82, até um pouco mais de R$82. Mas a Argentina é mais perto. A Argentina já não tinha imposto de importação, o Mercosul não tem esse imposto de importação, o Paraguai também não tem, e nem isso resolveu o nosso problema, e pelo cálculo que fizeram, também chegaria no mesmo preço do mercado americano. Afinal de contas, mesmo que ele tenha uma logística mais barata,
você acaba usando o preço internacional para negociar. Então, se o Brasil consegue vender milho nesses preços no porto, por que que a Argentina vai vender mais barato que o Brasil? Um país quebrado. Tá? Vai ajudar o Brasil? Não tem nem volume para isso. Pra ter uma ideia, eles produzem em milho menos da metade do que nós. Tá certo? Então, não dá para pensar nisso, né? Eles produziram um ano bom, eles produziram 50 milhões de toneladas, então fica mais difícil. Outro fator que a gente tem que pensar é a necessidade do mundo se alimentar e a necessidade de antecipar estoques, né, para consumo, exatamente por esse desequilíbrio geopolítico que a gente está tendo no mundo aí, né? A gente tem aí um conflito da China com Taiwan, você tem um conflito no Mar da China, você tem os Estados Unidos rodando por lá, você tem ali no Golfo Pérsico aquelas brigas dos petroleiros, Irã, Iraque, e fechamento, o Irã quer fechar, agora o Irã está vendendo armas porque diz que caducou a sanção da ONU para ele vender armas, são produtores de energia nuclear, então a gente não entende como é que isso pode impactar. Você tem os americanos brigando entre si, né? O Biden e o Trump, então depende da política que cada um vai assumir, que isso pode refletir no mundo. Então você começa a criar uma demanda antecipada também de alimentação, né? Onde a gente viu bem isso, né? Ontem o Caio deu uma entrevista no... como é que chama ali? Eu esqueci agora. Notícias Agrícolas, né? O Caio Junqueira, no Notícias Agrícolas, até que ele comentou por que aquela disparada de preço no final do ano passado, da noite para o dia, né, que o boi simplesmente explodiu de preço, né? Saiu lá de 160 para 200 e poucos. Porque a China entrou comprando, chegou a pagar $7 mil, né, pela tonelada de carne nossa, porque eles já conheciam o vírus, já sabiam que o vírus ia ser impactante, ou pelo menos previram que poderia ser, né, não que eles tivessem certeza disso, e que poderia acontecer exatamente esses lockdowns aí de portos e tudo, e eles se abasteceram. Então esse é um exemplo prático do que aconteceu, né? Agora isso provavelmente não aconteça novamente, exatamente porque a gente está enxergando aí um controle melhor, né? Mesmo com o retorno, a segunda onda que eles dizem do Covid, a mortalidade está muito baixa, né? Porque já se entende como trata e provavelmente a partir de janeiro ou fevereiro começa uma vacinação geral aí, né, que vai demorar um tempo para alcançar, para deixar tudo normalizado, mas já será possível, aí, a gente já tem uma previsão de que isso termine. Então não seria por esse motivo, mas por essa instabilidade toda, né, a gente acredita aí que tenha uma possibilidade de um estoque maior na alimentação, as pessoas queiram se estocar mais para ficar mais prevenidos. Isso é uma questão de estratégia. Então você já tem uma necessidade de consumo maior, você tem uma quebra de produção americana, lembra que comentava no início do plantio americano que a gente falava em 400 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos, isso vem se quebrando paulatinamente, né? Só tiveram problemas climáticos, né? Teve aquela tormenta lá que deitou o milho, enfim, teve vários fatores aí, né, que vieram quebrando, né, essa projeção máxima aí que foi feita no início do plantio e até a área plantada diminuiu. Então a gente tem que ficar de olho no próximo relatório geral do USDA, né, não é aquele relatório que sai às segundas-feiras, que agora já não interessa mais aqueles, já estão em plena colheita, quase final de colheita, mas e sim aquele de produção, estoque e demanda deles, que é muito importante, que eles fazem uma vez por mês, né? A Conab sempre faz também, normalmente é no mesmo dia. Então, a questão é, para onde vai o milho? Né? O milho pode ir muito ainda, né? O milho pode subir mais do que já subiu hoje, mais do que esse limite de alta, ele pode realmente, a situação ficar mais complicada ainda e ir embora.
né? E a gente ficar se perguntando, mas quando isso vai parar? Isso vai parar da seguinte maneira, né? Já existe provavelmente algumas empresas, as maiores, comprando milho lá fora para trazer. Por quê? Porque hoje pode ser caro ele trazer, mas quando chegar aqui, né, eu já comentei isso ontem, pode demorar aí 30, 40 dias, até mais, né, 45 dias para chegar, ou até mesmo chegar no final do ano. Mas quando chegar, esse milho pode chegar barato. Tá? Então, se essas empresas comprarem uma certa quantidade de milho, elas podem parar de comprar no mercado e o mercado começar a ficar mais tranquilo. O segundo fator é se o milho de verão agora, tá, correr bem. Então, chegar lá para dezembro, mais ou menos próximo dessa chegada de milho externo, né, porque a chegada é mais psicológica do que de volume, né, você não precisa ter um volume muito grande para chegar, né, você não precisa importar 10 navios para derrubar, né, mas o fato de importar em si e esse milho estar a caminho, ele já é um limitador, né, e você tem também, em compensação, uma lavoura correndo bem no verão agora. Atrasou o plantio, isso já repeti várias vezes, não significa que vai prejudicar a produção para frente. Mas se correr tudo bem, lá em dezembro, início de janeiro, tiver tudo perfeito com as lavouras, não, tiver uma lavoura normal, vamos dizer assim, e esse milho chegando e tendo milho dentro do Brasil, de repente os produtores, cerealistas ou traders que têm esses milho começam a jogar esse milho no mercado e a gente vê esse milho descer tudo que subiu muito rápido, né? A gente pode ver aí, já vi limite de alta de 3 dias consecutivos, já vi limite de baixa de 3 dias consecutivos, mais no boi do que no milho, mas aconteceu, ano passado aconteceu, quem estava operando aí viu isso, não 3 dias consecutivos, mas viu o limite, hoje não é a primeira vez, nós chegamos a ver no mesmo dia 2 vezes limite de alta, então isso não é um fator assim, mas o que pode ocorrer, que a gente tem que tomar muito cuidado aqui para frente, é manter stops. Está comprado, mantém stops e entre o preço de disparo e o preço limite, deixa uma gordura, tá? Para a tua ordem não ser jogada lá e ficar simplesmente do lado vendedor e não zerar a tua posição. Quem usa aí o Profit, tá, tem que tomar cuidado ali com aquele Stop Offset, ele tem que registrar lá no Stop Offset, não adianta você colocar na boleta esse range grande se o Stop Offset estiver zerado. Então presta atenção, conheça pelo amor de Deus sua plataforma, como ela funciona, para acertar, certo? Não estou dizendo que essa queda vai ser agora, mas ela pode vir a ocorrer se alguns fatores acontecerem, serem positivos. Agora, se no próximo relatório do USDA vier mais uma redução na produção de milho, se o Brasil sair realmente para comprar um volume mais significativo dos Estados Unidos e a China continuar comprando no ritmo que ela compra, porque ela compra dos Estados Unidos milho, não nosso, e a gente conseguir manter as nossas exportações, o consumo interno já está aquecido, então o milho vai subir em Chicago. Tá? Aí o milho subindo em Chicago e o dólar não cair, né? Ficar nessa casa de 5,50, 5,70, que a gente tem visto já há uns bons dias, o milho aqui vai continuar subindo. Então esse fator de desmanchar essa alta deixa de acontecer. Então ficou delicado. Né? Então é uma situação que fica bastante complexa e bastante delicada, porque quem tem o milho está aproveitando o máximo para vender nesses preços caros, né? Então está vendendo a conta-gotas para manter esses preços altos. Quem está precisando do milho, se está conseguindo importar, deve estar fechando o negócio, mas entre comprar, né? Já comentei isso ontem, comprar, arrumar um navio, colocar no navio, trazer aqui, chegar em casa vai demorar pelo menos 45 dias. Então isso é um fator que mantém sustentado, e a hora que esse cara viu que acontece isso, ele acaba
realizando os preços. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com esse movimento que está aí pela frente. Tá? Então, tem que entender muito bem isso, tem que compreender como isso é complexo e como isso funciona. Tá? Porque senão, de repente, você fica aí numa posição, ganhou um monte de dinheiro esse tempo todo, né, e de repente vem uma realização muito forte, até com limite de baixa, você não consegue sair, teu stop não estava ali com um diferencial grande e você fica aí a ver navios, tá certo? Então vai ficar olhando o navio indo embora e ser no porto. Tá? Então tem que prestar bem atenção nisso. Deixa eu ver se não estou esquecendo de mais nada, para que a gente fique bastante atento. Né? Porque eu já vi essas coisas acontecerem, entra todo mundo numa euforia medonha, né? E isso aí só vai para cima, vai romper o 100, vai não sei o que, vai não sei para onde. Muito cuidado, né? Então, cuidado. As condições são bastante delicadas em relação a isso tudo. Então a gente tem que pensar bem nisso, ok? Bem, então eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Cautela, muita cautela, para não jogar fora tudo isso que a gente vem abraçando aí faz bastante tempo. Né? Altas fortes, tudo forte. Né? O boi deve manter também essa alta. Boi dezembro deve ser um boi, pode ser caro, né? Vamos no X que tem mais liquidez, mas o dezembro também pode ter um buraco de falta de boi ali também. Essas exportações devem se manter nesse nível, né? Boi de 260, 270 já é realidade em São Paulo, que é a nossa referência. Então a gente tem que pensar que não temos uma oferta muito grande de boi agora, que seria o momento que mais deveria os confinamentos estarem jogando boi no mercado. Então a gente provavelmente vai ter um problema em novembro, final de novembro e dezembro vai ter problema. Provavelmente as aves e suínos e a carne bovina no Natal, acho que vai ser meio salgado, né? Não vai ser, infelizmente, acho que é bom fazer estoque agora, porque pode ficar mais caro ainda, tá ok? Então, se for necessário, eu faço outro vídeo hoje, né, se acontecer alguma coisa excepcional no final do fechamento. Se não, amanhã estamos aí, quinta-feira, né, provavelmente com o Bo Williams, se correr tudo bem, vai ser bem legal conversar com ele, né? Alguns alvos que ele projetou no FICUB parece que vão ser alcançados. Eu acho que até já foram alcançados, a gente pode rever com ele lá, mas acho que já foram, e outros que pareciam muito distantes estão ficando muito próximos. Então até amanhã, um abraço a todos.